Enquanto os olhos de todo mundo estão voltados para o conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas, o Brasil continua produzindo sua tradicional sujeira. A diferença é que, diante disso, nos últimos dias, alguns preferiram passar pano, outros varrer para debaixo do tapete e ainda teve gente que foi lavar a roupa suja lá na França. E eu vou explicar tudo isso para você nesse vídeo. Quando, em maio de 2022, o então ministro do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, ousou mencionar que defendia a taxação de aplicativos de compras internacionais como Shein e Shopee, teve uma turma da esquerda brasileira que quase entrou em colapso. A Choquei expressou a sua indignação no Twitter: "O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre." Depois da declaração de Paulo Guedes, Bolsonaro afirmou que as compras não seriam taxadas e o assunto morreu ali. Hoje não! Hoje não! Até que chegou o governo Lula. Hoje sim! Hoje sim! E aí, milagrosamente, as pessoas passaram a ver as mesmas propostas de um ponto de vista completamente diferente. Nos últimos dias, alguns representantes do jornalismo brasileiro resolveram mostrar um verdadeiro tutorial de como passar pano para um governo populista que cria ou aumenta impostos enquanto diz estar incluindo o pobre no orçamento. Os impostos agora não ferram mais o pobre. Agora, eles são uma ferramenta para tratar vícios que tiravam o sono dos brasileiros. O Estadão chegou até a trocar a palavra viciados por fãs na manchete, mas o print é eterno, não adianta. Depois do Estadão, outros jornais também resolveram replicar a notícia para revelar ao mundo que o Brasil havia descoberto a cura para os vícios, dispensando assim a necessidade do trabalho de psicólogos ou psiquiatras. Basta apenas pagar mais impostos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Bom, enquanto tem gente mostrando como se passa pano, há aqueles que preferem simplesmente varrer para debaixo do tapete. O atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, indicado por Lula, minimizou o calote de Venezuela, Cuba e Moçambique sobre o Brasil. Mercadante resolveu olhar para a dívida bilionária que esses países têm conosco, levantar o tapete e... não é motivo para nhenhenhen, é uma coisa irrelevante para o BNDES. Eventuais inadimplências não quebram o Brasil, disse ele. Porém, enquanto os muito amigos podem tranquilamente continuar cultivando suas dívidas com o Brasil, Mercadante defende reduzir repasse à Previdência para financiar BNDES. Quando é para amigos de Lula, como Maduro, usarem o dinheiro fora do país, não é motivo para nhenhenhen. Quando se trata do dinheiro que circula aqui dentro, aí precisamos de um direcionamento mais maduro. Eu entendi a referência. Bom, apesar de não ter essas falas em vídeo, essas declarações de Mercadante foram feitas em Paris. O que felizmente nós temos em vídeo é a lavação de roupa suja em um debate no Fórum Esfera Internacional Paris no último sábado, 14 de outubro. Debatiam naquele momento Gilmar Mendes, Bruno Dantas e Rodrigo Pacheco, sob mediação de William Vac. Começamos com Gilmar Mendes. A reforma que a ministra Rosa deixa como legado não é a pauta do aborto. Há quem discorde, mas vamos adiante. Na verdade, foi a reforma regimental que ela fez, superando aquele quadro das medidas monocráticas. Disse o ministro que, em uma decisão monocrática, desbloqueou para Lula os bens da falecida esposa Marisa Letícia, que estavam retidos pela Lava Jato. Decisão, por sinal, tomada justamente na tarde em que Lula visitou o STF e se reuniu com os ministros, antes mesmo de assumir o atual mandato, no dia 9 de novembro de 2022. Que surpresa, não? E esse é só um exemplo. Bom, ele ainda disse mais. Se a gente voltou, e de novo a gente tem que apelar para a memória. Se a política voltou a ter autonomia, eu queria que fizessem justiça. Isso graças ao Supremo Tribunal Federal. Calma, ainda piora. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Sim, graças ao Supremo. Começando com uma decisão monocrática do ministro Fachin que anulou as condenações de Lula relacionadas à Lava Jato. Decisão de um ministro, que chegou ao cargo por indicação da companheira de partido do réu e que anula todo o processo de investigação e julgamento feito por inúmeras pessoas que passaram por concurso para chegar aos seus cargos. E o ministro Gilmar Mendes ainda acha que o povo brasileiro vai ter orgulho disso. Mas calma, ele ainda citou mais uma reforma da qual ele se orgulha. Se a política deixou de ser judicializada e deixou de ser criminalizada, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aqui está um ator que chama essa reforma
também de sua. Na verdade, ela não deixou de ser criminalizada, ela deixou de ser punida pelos seus crimes. Há uma diferença bem grande entre os dois. Para a nossa sorte, estava lá William Vac para falar algumas comedidas verdades na cara do ministro. Não é minha função polemizar nesse sentido. Há uma percepção bastante difundida na sociedade de que, por exemplo, o aspecto que o senhor acabou de mencionar, da não criminalização da política, é acompanhado por outro aspecto que é um déficit na luta anticorrupção. Outro aspecto que o senhor acabou de mencionar chama a atenção na sociedade quanto à percepção que se tem exatamente desse papel político do STF, que põe na cadeia ou tira da cadeia. Por decisões absolutamente individuais, muda o cenário político do país da noite para o dia, em função de fatores que nem sempre a sociedade é capaz de entender. Vai pegar! Se não bater, vai pagar! Quem também colocou Gilmar no seu devido lugar foi o presidente do Senado, Pacheco, a quem eu tenho uma série de discordâncias. Não acho que ele deveria ser presidente do Senado, mas preciso admitir, é um dos poucos que ainda tem coragem de falar aquilo que precisa ser dito, sem estar escondido atrás da tela de um celular. E a Constituição Federal, William, dá um manual claro do que é a responsabilidade de cada poder. A Constituição Federal, que foi concebida pelo Poder Legislativo, porque é o poder legitimado pelo voto popular de 594 parlamentares, é o caminho para nós identificarmos que ali, como primeira instituição reconhecida, é o Poder Legislativo, com a sua existência, a sua organização e suas atribuições, e igualmente o Executivo e o Judiciário. A Constituição define o papel de cada qual. E ele deixou mais claro ainda. E a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo Poder Legislativo, que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. E ao Judiciário cabe, evidentemente, resolver os conflitos como última instância. Não há que se admitir qualquer tipo de revisão pelo Poder Legislativo de decisões judiciais concebidas no Supremo Tribunal Federal. Como não há a mínima possibilidade de se permitir ao Supremo Tribunal Federal ou qualquer instância judiciária que formate as regras e as leis do país, porque isso cabe legitimamente ao Poder Legislativo brasileiro. Se você gosta de conteúdos como esse, considere apoiar o canal contribuindo com qualquer valor através do Pix que está aparecendo no canto da sua tela para que nós continuemos produzindo conteúdo de forma independente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para receber todos os conteúdos novos que nós publicamos por aqui de forma gratuita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.